Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, a polêmica da semana foi um não assunto, né? Uma crise que surgiu do mais absoluto nada. O que o governo tira de aprendizado com essa crise da falsa taxação do Pix, hein? Surgiu do nada, o nada voltou e ainda assim causou um imenso desgaste, né, Carol, para o governo. Eu escrevi na minha coluna de hoje que isso mostra que o governo está com a casca muito fina para enfrentar crises. Houve um recuo justamente por falta de qualquer possibilidade de responder à altura a uma avalanche de notícias falsas ou distorcidas ou ilações. Mas o fato é que o boato de que se taxaria o Pix abalou a credibilidade de um instrumento, um meio de pagamento que ficou muito disseminado, que todo mundo usa, que rapidamente teve que superou dinheiro, superou cartão de débito, cartão de crédito, e chegou a haver uma leve retração do uso do Pix por causa desse boato de que ele seria taxado. Então, mostra aí realmente a influência das redes sociais no debate público e a dificuldade que a esquerda tem de lidar com esses instrumentos de comunicação. E o irônico é que isso aconteceu justamente na semana em que assumiu o novo titular da comunicação do governo, né? Já estava rolando a crise quando Sidônio Palmeira assumiu. Ela continuou nos dias que se seguiram a posse oficial dele e foi dele a indicação para que o governo recuasse da medida da Receita Federal. Então, o aprendizado, o primeiro é esse, no setor da própria comunicação. E ele é um aprendizado de que não adianta trocar os nomes se você não entender o ambiente no qual você navega e não tiver capacidade de agir antes de dar o problema, antes de dar a treta. Não adianta só ser reativo com atraso e reativo com menor eficácia. Você precisa ser proativo, prever as crises, prever os assuntos que são passíveis de dar problema. E esse era um clássico, porque justamente mexe com algo que todo mundo entende, todo mundo conhece. Crise com Bolsa Família, crise com salário mínimo, crise com benefício do INSS, crise com Pix, essas são coisas palpáveis, são coisas que atingem o dia a dia das pessoas. Lula vai fechar a igreja. São coisas que todo mundo entende e que se disseminam como um rastilho de pólvora. Então, o primeiro aprendizado é esse. E o segundo é que para você ter uma comunicação efetiva, não basta também só mudar a SECOM e os outros ministérios continuarem agindo como se fossem autossuficientes, porque nesses assuntos polêmicos, cabe também aos outros ministérios comunicarem o Planalto, comunicarem a articulação política e a comunicação para que seja feita uma estratégia em conjunto, articulada e também pensada com antecedência. Então, acho que esses são alguns dos aprendizados que ficam da crise sobre o nada, que tomou a semana inteira do governo, da gente, dos influenciadores, do Banco Central. Olha quanta mobilização e quanta energia gasta sobre algo que não era verdade. Né? E quem certamente muito se mobilizou, como você já falou, foi Sidônio Palmeira, que estava iniciando aí no cargo, né, estreando no cargo à frente da SECOM. Dá para dizer que foi uma boa estreia, mesmo com esse desafio todo, Vera? O que a gente pode, a partir disso, também esperar da atuação do ex-marqueteiro de Lula, agora chefe da SECOM do governo federal? Olha, eu acho que ele fez o que podia com a coisa já em andamento, sabe, Muniz? Com o incêndio já iniciado. Então, daqui para frente, o que se espera é que ele realmente se antecipe a essas crises. Eu acho que ele já assumiu num certo vespeiro, tendo que demitir algumas pessoas muito próximas ao presidente, inclusive um assessor de imprensa que estava com o Lula nos momentos mais difíceis da sua prisão, em que o Instituto Lula também teve
ali sob mira da Operação Lava Jato, então o Crispiniano era alguém que era muito próximo do Lula e teve que sair, provavelmente vai ser realocado em outro lugar, mas isso gera um desgaste. Também tirou pessoas próximas à primeira-dama, como a Bruna Rosa, que era quem lidava com as redes sociais, fazia a comunicação do governo nas redes sociais, também terá de ir para um outro posto dentro do Palácio. Então, isso já cria um ambiente meio de cisânia, de tensão. Aí agora cabe a ele azeitar a relação com o resto da equipe. Então, esse é um desafio grande. A gente já viu 2 casos importantes, um antes dele ser oficializado e um agora, em que ele mais ou menos bateu de frente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O primeiro era aquela história de lançar junto o projeto de ajuste fiscal e a reforma do imposto de renda. Deu mais ruído do que resultado, não teve aquele efeito de o Lula está cuidando dos pobres, não está cuidando só do ajuste fiscal, esse efeito se dissipou. E foi uma ocasião em que o Haddad não queria fazer isso, ele queria principalmente se concentrar na questão do ajuste, do corte de gastos, para dar essa sinalização para o mercado. Agora, da mesma maneira, certo ou errado, ele preferia manter a resolução da Receita Federal, porque achava que ela era coerente com a necessidade de você ter de fiscalizar melhor vários meios de pagamento, entre eles o Pix. O Sidônio prevaleceu pela visão de que a crise estava muito grande, de que o vídeo do Nicolas Ferreira tinha muitos views, etc., e que era preciso estancar, cortar o mal pela raiz. Então, de novo, houve um certo embate. É inviável, insustentável, impossível que a SECOM e a Fazenda sejam áreas conflitantes, sejam antípodas dentro do governo. Isso não funciona. A Fazenda é o coração e o cérebro do governo. Então, eles vão ter que se acertar, vão ter que andar num compasso. Então, eu acho que essa é a principal fonte de atenção no trabalho da comunicação. Se ela vai ser algo para se contrapor à Fazenda ou se vai haver uma harmonia nessa atuação aí. Ô Vera, mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes negou não uma, mas 2 vezes pedidos de Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump. Caso encerrado? Quando eu vi essa notícia hoje, eu fiquei dando refresh assim no computador e falei, gente, estamos com a manchete de ontem, mas não, era um outro recurso, tinha um pedido, foi negado ontem, outro pedido foi negado hoje. O Alexandre de Moraes disse isso, mantém a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelos seus próprios fundamentos, disse que havia possibilidade de o Bolsonaro sair do país e nunca mais voltar, né? Portanto, fugir. Então, está negado, parece ser definitivo. Eu acho que seria dar murro em ponta de faca, ficar insistindo nisso, a não ser que a defesa do Bolsonaro aposte numa estratégia unicamente para vitimizá-lo, mas eu não acredito que isso vá ter menor impacto aqui dentro, muito menos lá fora. As entrevistas todas do Bolsonaro são no sentido, o Trump não vai gostar de não me ver lá. Sinceramente, ele nem vai perceber. Ele nem vai perceber que o Bolsonaro não foi, não vai perceber que a Michelle foi. Nenhum deles vai ter acesso direto ao Trump, pelo menos não ali nas solenidades do Capitólio. Depois, eventualmente, numa festa, podem até se cruzar. Esse monte de deputado que está indo também não vai ter nenhum tipo de acesso exclusivo à posse. Vai estar um frio danado lá, a expectativa é de menos 12 graus. Então, acredito que morreu essa história. O Bolsonaro não vai poder suspender a medicação, como ele estava feliz de dizer que ia poder, e vai ficar por aqui, vai assistir da televisão, como todos nós, na próxima segunda-feira, a posse do Donald Trump. O que isso indica? Indica que não deverá haver refresco em nenhuma etapa daqui para frente. É esperado para ainda esse mês a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a respeito do indiciamento do Bolsonaro e de outras tantas pessoas, se ele vai oferecer denúncia ou não. Se não fizer agora, faz no iniciozinho de fevereiro. Deverá oferecer a denúncia. Todo mundo tem a expectativa de que a denúncia será oferecida, será acatada pelo Supremo, portanto, vão todos se tornar réus neste semestre ainda. Então, mostra que não vai haver
clemência, condescendência, nenhum tipo de passação de pano para Bolsonaro e nem para aqueles que tentaram perpetrar um golpe no andamento do seu governo. Vera, na economia, o ministro Fernando Haddad admitiu aí uma preocupação com essa alta do dólar, né, que se manteve no patamar acima dos 6. Também falou sobre a preocupação com a escalada da dívida pública. Ele tem falado, né, nos últimos dias bastante, regularmente, num tom cauteloso ali e também com uma certa preocupação até sobre todos esses assuntos. Isso ajuda a acalmar o mercado que está sempre ali tão volátil? Como é que isso repercute no mercado, Vera? Certamente ajuda. O fato dele ter suspendido as férias, ter ficado em Brasília, estar falando com regularidade, admitindo que existem coisas a serem enfrentadas, que o tamanho da dívida pública preocupa, a sua relação com o PIB crescente, a relação dívida-PIB, e que o câmbio não está no patamar ideal. Tudo isso mostra que o ministro não está descolado da realidade, que ele está entendendo que o momento é desafiador e que está disposto a ficar ali à frente pilotando o Boeing para fazer um pouso suave e superar esse momento aí de maior desconfiança, porque a gente vive uma crise de confiança. E ele, com essas declarações, Muniz, ele dá a dimensão que a crise tem. Ele mostra que ele está entendendo, que ele não está em negação e que principalmente não está fazendo aquele discurso que o Lula adora fazer, que é um discurso fácil do nós contra eles. Ah, o Brasil é tão lindo, o Brasil é tão bom, o Brasil está crescendo tanto, mas aqueles que jogam contra, que apostam contra, isso não ajuda em nada. É um disco que fica rodando ali, não ajuda, e o Haddad está procurando fugir desse maniqueísmo e dizer, olha, aqui tem um ministro da Fazenda que entende o que está acontecendo, está ciente dos seus desafios e está disposto a encará-los. Então, já é um ótimo primeiro passo. Voltando ao Congresso, ele vai ter que encaminhar a votação do orçamento de uma maneira razoável, ajudar a articulação política a criar de vez uma solução para a treta das emendas e aí sim articular as votações importantes desse ano, que incluem a tal reforma do IR, na qual ele parece acreditar, porque ele tem insistido nela, mas até agora não existe ambiente algum para isso, seria um negacionismo aí sim, dizer, olha, vai passar, não temos essa garantia. Apostar em alguma forma de outras medidas que vão no caminho do ajuste, porque todos eles, dele até o seu sub, já admitiram que vai precisar de medidas adicionais, que só aquele pacote aprovado no fim do ano não é suficiente, e apostar que as coisas vão chegando a uma normalidade se a inflação convergir para a meta, se o choque de juros funcionar, se o PT e o Lula pararem de atacar o Banco Central. Tem um monte de cis, tem um monte de variáveis que dependem do comportamento de uma série de atores, mas eu diria que ele está fazendo a parte dele com responsabilidade, com sobriedade, e que é isso que se espera. Vera, no fronte externo, a notícia mais importante da semana foi o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo, né, entre Israel e Hamas, praticamente aí um canto do cisne do governo Biden, e na segunda-feira vem aí o Donald Trump. Vamos ter que apertar os cintos aí, mundo imprevisível a partir de segunda-feira? Muito imprevisível, Carol, e em muitas frentes, né? Mesmo o cessar-fogo que a gente comentou com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e a importância que ele tem, ainda tem uma série de condicionantes, né? A gente, agora é que o Gabinete de Guerra de Israel aprovou o acordo, houve críticas da extrema-direita, então não foi totalmente bem recebido. Tem ali uma discussão de como a autoridade palestina vai entrar e vai assumir a responsabilidade pelo governo da faixa de Gaza, com o cessar-fogo. Então tem uma série de condicionantes ainda para que ele funcione, para que não haja retrocessos, para que não haja, para que nenhum dos lados envolvidos aí acabe espanando e dizendo, olha, então nessas condições a gente não vai seguir com o acordo. Quando as coisas estão muito ali voláteis e muito tensas, sempre existe essa possibilidade. E o Trump é um fator a mais de tensão. Então, essa troca da guarda durante a implantação do cessar-fogo, ela é um fator de instabilidade e de incerteza sobre o próprio acordo. Qualquer coisa que o Trump fale, se ele instigar ali a crise para algum dos lados, ele pode pôr a perder
o próprio acordo. Então, além dos muitos outros cenários em que a chegada dele de volta à Casa Branca traz uma dose de incerteza, também para o conflito israelo-palestino, ela não é uma boa coisa. Era melhor que o Biden tivesse mais algum tempo até para o acordo ser plenamente implementado. Hoje eu falei mais cedo com o Sardenberg a respeito de uma carta de uma mesa latino-americana aí que envolve ex-chanceleres, ex-presidentes, etc., externando consternação com a ideia do Trump de anexar de novo o canal do Panamá, defendendo a soberania do Panamá nessa questão, etc. Então, nos muitos frontes em que ele já anunciou que vai causar briga, isso é sim sinal de incerteza para o Brasil e para o mundo. Tem aí a discussão com a China sobre proibir ou não o TikTok, então são muitas as possibilidades dele causar muita encrenca, muita confusão, e o mundo vai ser sim um lugar menos estável, menos previsível e menos seguro a partir de segunda-feira. Isso foi uma decisão democraticamente tomada pelos norte-americanos, legítima, mas que terá consequências para além das fronteiras norte-americanas. Bom, enquanto segunda-feira não vem, vamos sextar antes, tem música? Vamos sextar antes, falei para o Sardenberg, esse aí é pé na jaca, esse fim de semana é pé na jaca, porque de acordo que eu tô de folga. folga. Não sabe o que vai vir, então deixa a temperança para depois. Eu escolhi para a gente sextar uma música do Baiana System, que lançou um álbum novo hoje, cara de verão, cara de pré-carnaval, cara de Bahia, com muitas colaborações ali, tem Emicida, tem Gilberto Gil, tem a Pitty, tem um monte de gente. Eu escolhi uma música que chama A Laje, que tem vários desses feats, inclusive o do Emicida, e que é bem legal, que solta aí. Analisando o céu azul e o amarelo das estrelas, quando vejo do mar, no vermelho que mata. Analisando o céu azul e o amarelo das estrelas, quando vejo do mar, no vermelho que mata. Ai, gostei, já vou lá baixar. Muito bom. Muito bom. Ouçam lá que é muito bom. Vera, bom fim de semana, minha amiga. Até segunda. Até segunda, ótimo fim de semana para vocês e para os ouvintes. Valeu, Vera, para você também.